Gente, primeira leitura de hoje é de um livro apócrifo, né? Então a gente não termina ela dizendo palavra do Senhor, demos graças a Deus. A gente fala assim, aqui termina a lição, demos graças a Deus. Então convido você, livro de sabedoria 9, 13 a 19. Qual homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões, porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito que pensa. Mal podemos compreender que está sobre a terra, mal podemos compreender o que está sobre a terra e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem poderá então descobrir o que há nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios? E se vós não lhe dais a sabedoria, não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e foram salvos. Aqui termina a lição. Demos graças a Deus. Salmo de hoje, Salmo capítulo 90. E o nosso responso é o versículo 1. E eu quero que todos leiam juntos, enquanto a gente está fazendo essa leitura da igreja. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó da terra. Não, essa parte não. Onde tiver escrito igreja, aí todo mundo lê junto. Tu reduzes o homem ao pó da terra e dizes: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como um dia de ontem que se passou e como uma vigília da noite. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece, de manhã floresce, viceja, e à tarde ela murcha e seca. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Saciai-nos desde amanhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora será para sempre. Amém. Segunda leitura de hoje, Filemão. Tudo é capítulo 1, né? Caríssimo, eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo Jesus, rogo-te por este meu filho, o Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta para ti como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que a tua obra, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para sempre, não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como um irmão muito querido. É isso que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos
Olhos do Senhor, se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do vosso rosto, e ensina-me os teus mandamentos. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 14, 25 ao 33. Assim diz o Evangelho do Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem como que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces se mostre incapaz de concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar e não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os bens, não pode ser meu discípulo. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja ao Cristo. Pode se sentar. Pai, tua palavra está aqui. Eu te peço que ela ressoe nos nossos corações, Deus, como luz do meio-dia, como aquele raiar da manhã, Deus, que todos nós vemos de longe, nos alegramos, porque o dia está chegando. Tanta coisa boa nos espera. Que a tua palavra venha, Pai, traga em cada coração, em breve brilhe perfeitamente, e nos faça entender a tua vontade como o sol do meio-dia. Amém. Meus queridos, eu queria começar o Evangelho de hoje falando sobre uma coisa que é comum a todos nós. É a paixão. Obrigado, meu irmão. A paixão, o amor. Quantos aqui já se apaixonaram por alguém? Rapaz, tem gente que se apaixonou. Deus me livre. Eu já me apaixonei. E quando eu apaixonei pela Pri, que é a minha esposa, assim, eu lembro que eu estava na Lagoinha, que às épocas que ia todo mundo para a Lagoinha assistir Antônio Cirilo. Nossa, será que eu consigo uma vaga perto? Não, só. Será que eu consigo uma vaga ali para eu conseguir ver de perto? Aí todo mundo chegando. Só que naquele dia eu estava assim. É engraçado, porque a Ingrid era da igreja do cara, então ela não ficava indo ver o cara ali fora nem. A gente ia, velho, eu já vi a Lagoinha lotada. Todo mundo lutando para ter um espaço ali, mas tinha uns adoradores também que ficavam assim: eu te amo, estava virando de costas para seguir, era muito doido. Mas assim, era uma época da adoração extravagante, era muito doido aquilo ali.
A gente foi formado nessa geração, o pessoal que nasceu nos anos 80, 90, tudo foi formado ali, aquela escola de louvor e adoração, foi mais ou menos a que a gente tocou aqui hoje, né? Também tem uma influência muito forte. E assim, tinha uma menina lá andando na igreja, um amigo meu de muito tempo olhou pra mim assim, falou, véi, aquela menina bonita, né? Pois é, mano, é lá da minha igreja. Cara, se ela quisesse casar comigo amanhã, eu casava. Nossa, casava mesmo. Porque assim, cara, eu vim aqui nem foi por causa do Ciro, não foi por causa dela mesmo, que ela tá assim. Pô, sou filho do pastor, cara. Assim, você que toca bateria, toca guitarra na igreja, essas coisas assim, você sabe que às vezes atrai os olhares e tal, aquela coisa compensa um pouco a beleza que a natureza não tinha, ajudou muito. Tinha as meninas, mas eu queria aquela ali, que ela me desprezava, e eu ficava assim, nossa, era tudo pra mim, eu não queria saber do civil, não queria saber de trabalhar, não queria saber de nada mais, eu queria só ela. Ficava sabendo, falou, o pai dela falou assim que para namorar com ela você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro, ou tá estudando na faculdade. Eu falei, cara, eu lembro quando eu pedi ela em namoro, eu cheguei no pai dela e falei, mas eu ganho R$1.000. E ele falou, o quê? Você vai sustentar minha filha com R$1.000? Eu falei, não, como é que é isso? Eu pensei que R$1.000 dava para pagar aluguel, comprar comida, pagar conta de água, luz, essas coisas tudo aí. Aí eu era meio juninho assim na época. Inclusive na época eu gostava que me chamava de Júnior. Parte do meu amadurecimento foi quando eu entrei na faculdade, o pessoal me chamava de Jaime, eu comecei, pô, eu sou o Jaime, cara, eu não sou o Juninho. Eu sou o Jaime. Comecei a assumir o nome Jaime e tal, meu pai também chama Jaime, para quem não sabe. Então eu sempre queria ser o Júnior, porque eu queria me diferenciar do meu pai. Mas eu cheguei numa fase que eu falei, não, agora eu quero ser adulto, cara, eu quero levar a sério, assim, até meu nome. Porque eu preciso ser aquele cara assim, que eu percebi que eu não ia ter nada que eu pudesse trabalhar. Eu era serventão lá, trabalhava pintando ou ajudando. Eu comecei como servente eletricista, depois fui subindo, né, para servente pintor, de pedreiro, e aí foi só subindo. E aí eu falei, não vai ter nada que eu vou conseguir assim, ganhar esse tanto, porque eu não sou o cara que faz o serviço. Quem é o encarregado, quem é que faz a pintura ali, o serviço de pedreiro, ganha dinheiro. Pedreiro, assim, mete a faca. Mas assim, eu não ia dar conta daquilo, eu era servente, não sabia fazer, não tinha cliente. Então eu falei, cara, eu preciso estudar. Mano, eu não pensava em estudar, eu falava mal de quem estudava. Eu ficava assim, cara, esse povo tudo estuda aí, fazendo faculdade e tal. Preciso disso. Eu terminei o ensino médio, fui estudar teologia. Falei, não preciso disso não, tal. Ah, você quer ser pastor? Deus me livre, meu pai é pastor, quer sobre isso não. Eu quero vou ser um músico famoso. E vou influenciar uma geração. Sabe aquela coisa do Espírito? Eu vou influenciar a minha geração. Com uma música nova, uma nova proposta. E eu vou sair pelo mundo pregando o Evangelho, vou ser muito famoso e tal. Aí foi o segundo barco que meu sogro me deu. Eu falei, cara, conheço muito músico famoso, tá? Todos eles passam dificuldade e não tem muita grana assim não, viu? Você trata de estudar. Eu falei, não, a única saída para mim é estudar mesmo. E aí fui fazer cursinho pré-vestibular, dentro eu trabalhava com meu pai de dia e eu pré-vestibular à noite aqui na rua São Paulo, ali, né? Pré-UFMG, agora virou pré-federal. Estudar, tal, aquela coisa toda, passei a faculdade, entrei, também gostei de estudar. Saí da educação, já fui para o mestrado, e o meu sogro falou, vai casar não? Eu falei, você falou, eu quero estar estabilizado. Ele falou, não, também você está enrolando já, né, e tal. Eu fui casar. 6 anos depois, eu enrolado lá na faculdade, aquela coisa toda. Mas olha que interessante, eu mudei a trajetória toda por causa da menina, que eu, tipo assim, sabe quando você está apaixonado, você faz uns negócios doidos. Quando você está apaixonado, quando você está amando uma pessoa de verdade, você faz coisas por ela que você não faz normalmente. Aquilo é sobrenatural. É tipo, está acima da sua natureza. Você começa a fazer coisas que você não faria normalmente. Está dando para entender isso? O Evangelho de hoje é sobre isso, por incrível que pareça. Queria até que o André colocasse aí de novo a parte do Evangelho. Eu acho incrível isso. Jesus já começa com uma sapatada.
Ele já começa assim com a voadora no pescoço, né? Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá? O texto deu uma amenizada aqui, tá? Não me preferir, no grego ali, foi tipo assim, não odiar seu pai, mãe, esposa, filho. O original é esse, é odiar mesmo. E aí você fica assim, pô, mas Jesus está falando que eu tenho que odiar meu pai, minha irmã e tal, e até mim mesmo. Não, lógico. O tema de Jesus é amar até os inimigos, porque eu vou odiar meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo mais. Mas não, o Evangelho não é sobre isso. Mostra que o Lucas está tentando traduzir em grego algo que Jesus disse ali em aramaico, que é a língua mais falada ali, e provavelmente era o que Jesus falava. E que não amenizava também não, era pior. Porque assim, as expressões do aramaico é pior, só vai piorando. As expressões do aramaico é meio que assim, pô, vamos botar força para a pessoa entender. Porque a poesia faz isso, a linguagem assim, o aramaico, o hebraico é muito poético. Né? Toda a escrita hebraica na Bíblia é muito poética, que ela quer botar ênfase emocional nas coisas. E assim, o texto está dizendo meio que, olha, se você não me amar tanto, que o seu amor pela esposa, os filhos, pai, mãe, irmão, mãe, até a própria vida não parecer ódio perto desse amor, você nem pode ser meu discípulo. Ou seja, naquele tempo tinha muita gente, né, que seguia o ensinamento do outro. Muita gente saía atrás dos fariseus para aprender. Ah, eu estou andando com o fariseu X, eu estou andando com o fariseu Y, tá? E a galera começou a seguir o tal de Jesus. Quero ser seu discípulo, quero aprender com você. E ele vai e joga essa. E tinha uma multidão. Ele estava decidido a ir para Jerusalém. Talvez a multidão deve ter ficado assim, cara, esse cara vai tomar o reino indo para Jerusalém, né? Vai dar uma espadada no pescoço de Herodes, vai tirar aquele cara suplantador do trono que está lá, a gente arranca ele e entra com tudo no reinado de Israel. E depois a gente vai construir um exército, vamos invadir Roma e vamos matar o imperador e nós vamos dominar o mundo. Na cabeça dos discípulos, os apóstolos, todo mundo mais comum naquele tempo, a ideia era essa mesmo, porque assim, sempre se falou de reino de Deus, o reinado de Deus. E a ideia é que Deus vai vir e vai reinar no mundo assim como ele reina no céu. E agora está vindo o reinado de Deus. Sempre que se fala de reino de Deus, reinado de Deus, os discípulos já sabiam mais ou menos o que era. Era sobre isso. Só que cada um tinha a sua ideia de como que ia trazer esse reino para a terra. E Jesus está falando, olha, se arrependam dessas outras agendas que vocês têm. O arrependa-se ali nem era um arrependimento moral diretamente. É claro que isso envolve arrependimentos morais também. Mas assim, a ênfase de Jesus no início da mensagem de falar arrependei-vos, porque o reino de Deus acabou de chegar, é sobre isso, ó. Sabe as suas agendas para trazer o reinado de Deus? Rasga tudo, joga fora e me segue. Venha ser meu discípulo. Aí quando vê uma multidão para cima dele para poder ser discípulo, ele vira e fala, ó, se teu amor por mim for muito, mas muito maior que o amor pelo seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, até sua própria vida, de modo que o amor por eles vai parecer um ódio perto do amor por mim. Esse é o jeito aramaico de se dizer, tá? Não pode ser meu discípulo, não rola de ser meu discípulo. Pô, Jesus, eu te segui, agora você está dificultando as coisas. Passa aí. Próximo versículo. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. É claro que nesse momento aqui eu fico imaginando na cabeça deles o que deveria ser. Olha aí, pode deixar as crianças brincando, cara, faz parte. Então, o que irrita a gente é a bagunça de adulto. Aí já também dá não. Aí a gente chama atenção mesmo. Criança é assim. Aqui é uma igreja real. Mas olha só que doido. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, os discípulos nem imaginavam que um dia Jesus ia morrer numa cruz. Porque assim, você vai tomar a cruz e vai me seguir. Talvez eles tenham pensado, as dificuldades da vida e tal. Mas assim, quando eles viram o que Jesus fez com a cruz,
que ele estava carregando, o pessoal deve ter ficado assim, ó, o negócio da cruz é mais sério que a gente imaginou. Tá vendo que o lance é intensificar a coisa? Se o seu amor não parecer com o ódio perto dos outros, não rola. Ele aqui, ele está trazendo sua... que não tomar sua cruz e me seguir, e fazer o que eu vou fazer com a cruz, não pode ser meu discípulo. E é claro, nós como igreja hoje, a gente precisa olhar para esse texto do ponto de vista de quem está do outro lado da ressurreição. Quem via desse lado estava vendo de um jeito, mas depois da ressurreição, o pessoal começou a levar as palavras de Jesus mais a sério, porque era assim, pô, Jesus falou um monte de coisa doida, ressuscitou gente, batizou outras pessoas, curou, expulsou demônio e tal. O cara é sério. Quando ele morreu, na cabeça de qualquer judeu daquele tempo ia ser a mesma coisa para nós hoje. Pô, o cara morreu. Era mais um profeta aí. Não era mais, não é Jesus. Mas quando ele ressuscita no terceiro dia, aí o pessoal fala, caraca, mano, então você ressuscitou. Nossa, lembra que ele tinha falado? Agora pensa comigo, igual os discípulos pensam, quem não me segue com a cruz? Caraca! Se você não tomar a sua cruz e seguir após mim, não pode ser um discípulo. Então se eu pegar a cruz, pô, eu vou parar lá onde Jesus parou. E cara, a vida dos discípulos foi essa. Tá? É um morrendo crucificado em forma de X. É o outro crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerou digno de morrer na mesma posição que Jesus. Então a cruz de ponta cabeça também é um símbolo cristão. Chupa satanista. Entendeu? Mas gente, o pessoal morreu tipo assim, fritado no óleo, igual batatinha. Esquentava o panelão, jogava gente lá dentro. Nero fez uma piada. Vocês são a luz do mundo? Massa! Eu vou empalar vocês aqui, vou jogar piche por fogo, para vocês iluminar as ruas de Roma. E fizeram isso mesmo com os cristãos. Botavam eles como poste para iluminar as ruas, queimados. Um dia você podia assistir ali o Paulo Apóstolo de Cristo. Alguém já viu? Maravilhoso aquele filme. Tem muito pouca gente que viu aqui. O filme é muito bom. Assim, do ponto de vista histórico, ele não está trazendo relato de fatos específicos, assim, ele está construindo ali a relação de Lucas, Paulo e a relação deles com o Evangelho, pessoas que estão morrendo, a construção do livro de Atos. Que filme maravilhoso! E ele mostra muito dessa realidade também. Caras, os discípulos devem ter estado assim, então seguir Jesus, se eu amo mesmo ele, é meio que acabar indo para a cruz mesmo. E aí começa a fazer mais sentido o que Jesus vai falar depois. Passa aí. Vamos passar a parte da torre, da cidade e tal. Beleza. Não, aí também. Quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar tudo por causa de mim, não dá para ser meu discípulo. Aí eu te falo, qual é o poder que faz uma pessoa renunciar tudo? Eu gosto de pensar no pai de São João da Cruz, mais ou menos século XVI, XVII, eu acho que é XVI. Era um monge, um padre católico, e ele comenta sobre o amor que larga tudo por Jesus, como o amor que o pai dele teve pela mãe dele. O pai dele era muito rico, herdeiro. Pensa, você herdeiro, muita coisa. E aí de repente ele se apaixona por uma camponesa, uma menina que não tinha muito dinheiro, não tinha nada na verdade. E ele se apaixona profundamente por ela. E aí a família dele falou assim, se você casar com ela, você vai perder tudo que você tem, porque a herança nossa não vai parar nessa família pela ideia, não. E ele fala, pois bem, o que me adianta essa riqueza toda se eu não tenho ela? Meu coração é dela. Eu quero morrer se eu não tiver ela, sabe? E aí ele larga, abdica das riquezas dele tudo só para viver com ela. E pior, vai parar na pobreza depois. E ele vai morrer doente. Mas ele morreu com ela. Sabe? O amor é tanto que ele fala, se dane as riquezas, se dane os bens.
eu amo. Agora, se você não ama, não dá. Se você não ama, você não tem esse motor poderoso dentro do seu coração para fazer coisas sobrenaturais, velho, uma hora ou outra você vai desistir. É tipo o cara que construiu a casa na areia, não tem prática. Eu estava conversando com a Pri isso. É mais ou menos o que a gente fez também. Assim, gente, falar com você, eu amo a academia. Não é essa de malhar, essa eu detesto. Mas a academia, né, a pesquisa, a UFMG, a produção científica. Eu gostava de matéria que ninguém gostava, tipo metodologia científica. Ninguém gosta, mas eu adorava. Gostava de fazer. Fui lá para o mestrado, uma coisa que eu fiquei me deliciando, escrever, a coisa toda. Eu amo isso. Mas eu tive que fazer uma escolha depois. Ser pastor, porque a minha professora me disse, quando eu estava tentando entrar no doutorado, olha, não dá para fazer doutorado em horas vagas. E a gente aqui sabe que você é pastor. Não vai dar. Aí eu fiquei pensando assim nas duas coisas e falei, cara, eu tenho uma missão e eu vou seguir essa missão. A Pri é uma das tatuadoras mais cabulosas que eu conheci, se não for a mais de todas. E ela tinha sonho. A gente arrumar uma grana, ir para a Europa e ela fazer umas tatu lá em Milão. Eu tinha uns amigos, fazer isso. Você chega lá, gente, tatuador nos Estados Unidos, na Europa, desculpa, velho, os tatuadores brasileiros são assim, fora da curva, de verdade. É tipo a comida dos estados todos do Brasil. Quando você chega aqui em Minas, a gente, se copiar dos outros, a gente melhora, sabe? É assim. Tatuador brasileiro não vai pra fora, ele fica assim, velho, eu tô num mar de delícia, eu tô no paraíso, porque os tatuadores, grande parte é bem ruimzinha mesmo. Aí você vai lá, faz um tatu, pessoal, vou pagar, e paga em euro, paga em dólar. A gente tinha um monte de sonho, um monte de coisa, eu querendo academia. Se eu fosse para a Europa também ia ser mais legal ainda, porque lá você produz, tem um nome muito mais reconhecido, que a coisa toda. Eu fiquei assim, cara, dá para ser cristão e fazer isso? Dá. Mas não dá para eu ser pastor e viver essas duas vidas aí agora. Vou ter que escolher, porque vai ter um problema entre uma e outra. E a gente escolheu esse negócio de ser pastor. Falou, vamos encarar essa missão, vamos seguir. Mas a gente sabe também que a gente pode chegar lá na frente e nada ter dado certo. E as pessoas saírem e enviar as costas para você e dizer, ah, velho, não acreditei em você, ah, você é um herege, ah, você, não quero mais andar com você, ah, tem pastores bem melhores e coisas do tipo. A gente sabe que isso pode acontecer, e já aconteceu, e vai acontecer para sempre. A gente sabe que essa igreja pode acabar amanhã, ou semana que vem, daqui a 10 anos, ou talvez até quando Jesus voltar. A gente não tem garantia nenhuma, mas a gente tomou um ato sobrenatural de seguir uma missão que a gente acredita que Deus deu para a gente de ter uma família, de ser pastor nessa comunidade. E tem uma hora que isso... Ah, que raiva! Mas eu não vou. Muita gente chega assim, oh, você sabe que está bem mais fácil ir para os Estados Unidos agora? Não vem não, demônio. Até mesmo nos Estados Unidos não estou muito afim de ir, mas tem outros lugares aí. Pô, tá fácil ir para a Finlândia, eles estão pagando brasileiro para ir para lá, porque está acabando casal, os casais não estão fazendo filho, eles estão precisando de brasileiro fazer filho e tal, bora para lá. Não, misericórdia. Mas está cheio de lugares assim, às vezes abre umas cidades novas, teve um que foi no Chile. Gente do céu. E aí você fica assim, cara, eu tenho um amor por Jesus, e esse amor é grande o suficiente para fechar os olhos para todos esses sonhos e seguir. O desafio do discipulado de Jesus é esse. Será que você está preparada para ouvir o que Cristo vai pedir de você, o que Ele vai dar para você fazer? Se Ele virar para você e falar, a partir de hoje eu quero todo mundo de cabelo verde, está afim de pintar seu cabelo de verde por Ele? Que Jesus te pedir, você faria, irmão? Porque assim, é sobrenatural o que os discípulos fizeram depois de Cristo, mas esse é o convite. Não dá para você dizer, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, mas na hora do vamos ver, na hora de estar em frente da morte, ser apagão aí também não dá.
Assim, os discípulos lá atrás enfrentavam a morte. Hoje em dia a gente enfrenta, assim, perda de dinheiro, status, essas coisas assim, e a gente já desiste. Né? Muito mais fácil. Também não dá não, foi mal. Pô, mas o negócio não era sobre amar até os inimigos. Amar que a morte é, mas para mim também não vai dar. Assim, e quem disse, né, que assim, né, isso é tão literal, aí vai ter outros para dizer, mas também quem disse que eu não estou amando também, acima de todas as coisas? Eu amo, estou cuidando também disso aqui, daquilo, e tal. Aí você vai inventando coisas para... O Dietrich Bonhoeffer fala isso muito no livro dele, Discipulado, né? Você vai contornando a situação para tudo caber na sua visão teológica, para que tudo funcione, aquela coisa toda. Mas, cara, na boa, se Jesus virasse para você hoje, falasse, sei lá, não concordo com o jeito que você está levando a vida, que você muda tudo agora. Você faria essa mudança toda por causa dele? É disso que o texto está falando. Olha só, volta lá para a leitura de Filemão. Vou te dar um exemplo de uma coisa extraordinária que aconteceu naquele tempo. Paulo está fazendo sua carta ali para o Filemão, contextualizando. Filemão era um irmão da igreja do Senhor, né, naquele tempo. Como um bom pater famílias, ele tinha um escravo e tudo mais, ou vários, depende de quanto você era mais rico, você tinha mais escravo. Ele tinha um escravo chamado Onésimo, e esse Onésimo fugiu. Talvez porque apanhou demais, ou talvez porque queria liberdade, talvez porque ele tinha alguma insurreição, alguma ideia assim do tipo, vou me libertar, eu quero ser livre. Muitos cristãos naquele tempo faziam isso. As mulheres se viam livres em Cristo e faziam coisas que mulheres não costumavam fazer. Escravos começaram a falar, eu sou livre, então eu não vou mais me submeter, eu vou seguir a minha vida. E aí ele vai parar lá e Paulo começa a ajudar muito a Paulo. Olha que doideira. Paulo, prisioneiro, ele já começa por aí, prisioneiro por amor de Cristo Jesus. Você está preparado para ser preso por causa de Jesus, se for o caso? Estou falando sobre ser preso porque ofendeu divindades de cultura africana, não. Estou falando sobre ser preso por amor de Jesus. Estou falando ser preso por homofobia. Não estou falando sobre ser preso por motivos justos, igual o apóstolo Paulo falou. Se você está sendo perseguido pela justiça porque você praticou coisa injusta, lembra disso. A justiça a espada é um instrumento de Deus para você, para punir aqueles que fazem o mal. Mas se você é perseguido por fazer o bem, aí sim você se regozija. O apóstolo Paulo está sendo perseguido por ter pregado sobre Jesus, por ter pregado sobre a ressurreição. E aí muita gente se incomodou com ele por tudo quanto é canto, especialmente os judeus, e ele vai parar na prisão por causa disso. Então ele está preso por causa do amor sincero que ele tinha por Jesus, porque ele podia mudar isso na hora do discurso. E outra, ele tinha cidadania romana. Então, uma coisinha que ele fala com um soldado uma vez, estava batendo, ele falou assim, bater assim num cidadão romano, ele, opa, você é cidadão romano? Peraí. Aí leva ele lá para ser julgado com mais justiça, né, com direitos romanos. E aí, leva lá. Naquele mundo, o apóstolo Paulo poderia ter usado isso para poder se safar de várias coisas, mas não, ele vai, por amor a Cristo, ele vai parar na prisão. Porque ele acreditava que Jesus ia fazer ele testemunhar lá em Roma para o Evangelho, espalhar no meio daquele povo e sair incendiando o mundo. O apóstolo Paulo acreditava nisso. Eu te rogo, meu amigo, caríssimo, por este meu filho, Onésimo, o Onésimo virou filho dele, que eu gerei na prisão. Ou seja, Onésimo também fugiu, foi preso, esse cara fugiu, ele é preso, estava lá com Paulo, e aí Paulo gera ele como filho, como discípulo de Jesus na prisão. Olha que doido isso. Manda-o de volta para ti, como se fosse meu próprio coração. Imagina. Quisera conservá-lo junto a mim, para que me servisse. Paulo também estava querendo escravo? Não, em teu lugar. O Filemão também servia. Mas ele está falando, cara, o Onésimo está me servindo em teu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas
sem o teu consentimento, nada quis fazer. Ou seja, eu estou respeitando uma coisa social que existe aqui, eu não posso fazer nada sem o teu consentimento, mas eu vou te dizer algumas coisas que você não pode se esquecer. Eu estou me submetendo à lei dos homens que está estabelecida aqui. Se dependesse de mim, eu explodir isso tudo. É tipo assim mesmo. Claro, hoje em dia, graças a Deus, a humanidade chegou à conclusão de que escravidão é uma coisa errada. Né? Mas levou muito tempo para isso acontecer. Né? Olha que doideira isso. Você não pode sair aplicando a Bíblia. Você sabia que, aplicando assim nesse sentido literal, né? Na época que se falou de acabar com a escravidão, século XVIII, XIX, o pessoal era chamado de liberal, né? Esses cristãos liberal aí está relativizando a Bíblia, mas a Escritura diz que nós cristãos, o povo de Deus, pode ter escravos sim, só tem que tratar eles melhor do que os outros tratam. Você vê lá no Velho Testamento, você vê aqui no Novo e tal. E se esquece dessa coisa escrachada que está aqui no livro de Filemão, na carta a Filemão. Né? Olha que doideira que você vai ver aqui. Mas sem o teu consentimento não quis fazer, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Agora tem um versículo aí que ele fala: se bem que você sabe que você me deve a tua própria vida, né? Que eu salvei você, só para te lembrar, não quero te constranger, mas já constrangendo, você sabe que se não fosse eu, você não estava vivo agora. Só queria te lembrar isso, para ver se atende o pedido que eu estou te fazendo por esse escravo. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, mas não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como um irmão muito querido. O que é melhor do que um escravo? Um irmão querido. Não como escravo, mas como irmão. Vários pastores naquela época tentaram justificar assim, né? Não, porque assim, a gente não está escravizando o próximo, a gente está escravizando os pagãos lá da África. Não é o próximo. O que é melhor do que um escravo, um irmão? Isso é melhor. Do ponto de vista do reino de Deus, isso sempre foi muito melhor. E quando você olha para a Escritura, lá no livro de Gênesis, isso já está subvertendo a forma como se via a realidade naquele tempo. Lá em Gênesis, você tem um Deus que cria o homem, e aí do lado do homem ele arranca a mulher. A gente olha para isso, nossa, que coisa machista, né? Não, pelo contrário. Para a mentalidade daquele tempo, os mitos que já existiam naquele tempo, a respeito disso que são anteriores à Bíblia, a mulher era feita com o resto que sobrava do sangue dos deuses, misturado com barro, com outras coisas. Mas assim, os homens são trabalhadores como ele. As mulheres são inferiores ao homem, porque ela foi feita uma outra coisa lá. E tem os melhorzinhos que são os reis e tudo mais, esses são feitos à imagem dos deuses, eles usaram sangue bom para poder fazer os homens que são reis. Isso justificava estruturas, camadas, que se dizia assim, ó, esse é bom, esse é ruim, esse aqui é inferiorzaço. E a mulher era sempre inferior em cada uma das camadas que ela habitava. E aí vem o Gênesis, Moisés, ou seja lá quem escreveu o Gênesis, vai dizer, ó, o homem foi feito diretamente por Deus. Deus moldou ele do barro. E é o ser humano, porque ele tira do lado desse ser humano a mulher, e aí os dois são uma só carne. Eles estão sendo sacerdotes de uma criação. Porque a estrutura, como o texto é construído ali, é dentro da estrutura daquele tempo um texto que fala sobre a construção de um templo. É como se Deus estivesse fazendo um templo chamado planeta Terra, e ali ele coloca a imagem do Deus no templo, que é o homem e a mulher. Ele bota os dois ali, vão ser os sacerdotes dessa criação. São iguais. Peraí, então você está dizendo que todos os seres humanos, não só os reis, são imagem de Deus, o Criador? Sim. A mulher não foi feita tipo, nem da unha do dedo do pé, foi tipo assim, da costela mesmo. Ela não foi feita com um trem que sobrou lá, não. A mulher é igual ao homem.
E todos os homens e mulheres são iguais. O texto de Gênesis está indo nessa direção. Não tem como escapar. E aí você vai vendo esse progresso de pensamento a respeito do outro, do próximo. Você vai ver na lei de Deus o tratamento que Deus manda o povo de Israel ter com os estrangeiros. E aí você vai chegando lá lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando sobre as mulheres viúvas e solteiras sendo livres para casar com quem quiser. Isso era subversivo naquele tempo também. E aí você chega na carta a Filemão, onde o apóstolo Paulo está apelando sentimentalmente, dizendo assim: olha, a direção para onde o reino de Deus está apontando, o reinado de Deus nessa terra está apontando para uma coisa que vai subverter a ordem desse sistema de pátria e família romano. Você vai ter que abrir mão de ter esse cara como escravo. Você tem que receber ele como irmão, porque no reino de Deus um irmão é melhor do que um escravo. Até porque o irmão em Cristo ele é chamado em outros textos do apóstolo Paulo para cada um servir ao outro como se fosse superior a si mesmo. Imagina, eu sirvo a Bia me serve. O reino de Deus foi feito para andar em comunidade. O reino de Deus não é individualista. Não dá para você ser cristão de Jesus lá na sua casa. Cristianismo foi feito para você andar em comunidade. Foi feito para se viver junto. Não tem como ser diferente disso. E a ideia de Jesus é tipo aquelas dinâmicas mesmo que eles fazem com marido e mulher. Eu lembro que fizeram isso comigo uma vez, né? Você está com os pés e mãos atados. É uma dinâmica de casais. Você e a sua companheira vai ter que abrir esse bombom. E aí, enfim, lá na adolescência ainda, namorada lá de adolescente e tal, espera não, agora nunca pensa no passado, né? Aí estava lá, botei a mão para trás, você tem que abrir esse bombom sem usar as mãos. Aí eu tentando lá, aí no final da dinâmica ele falou: por que você não pediu ela para abrir para você? Não sabia que podia e tal. É meio que isso. Deus criou o ser humano assim, nessa dinâmica, que às vezes a gente não sabe, né? A gente quer viver no individualismo total, mas fé cristã não foi feita para isso. Fé cristã foi feita para andar com irmãos. Que é melhor do que você ter um escravo, é você ter um irmão que te serve de livre vontade porque ele te ama. Não alguém que é obrigado a te servir por causa de uma estrutura social. Isso atende tudo quanto é tipo de política que você possa pensar e fazer. Tudo que você acha bom, mas que é imposto, não vai dar certo. O único motor capaz de gerar atitudes sobrenaturais, anota isso. O único motor capaz de gerar atitudes sobre-humanas, sobrenaturais, é o amor de Deus. E o livro de Lucas é o livro do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus é a capacidade de Deus em nós de ser e fazer aquilo que não podemos ser e fazer por nós mesmos. O livro de Lucas já começa assim, com João sendo cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Aí depois Jesus pega a Escritura, nas primeiras pregações diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ou seja, eu sou o Messias. Eu sou o Messias para quê? Para pregar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o tal do ano do jubileu, é o ano de soltar das prisões. Veja, é tudo relacionado a isso. Ele está falando, é o ano de pregar a moralidade cristã, pátria, de defender a família. Não, ele está falando assim, é hora de libertar. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, eu sou o Messias. E aqueles para quem eu sou o Messias vão trabalhar junto comigo no meu corpo para libertar pessoas, para aproximar pessoas da mesa de Jesus. Vai trabalhar junto comigo para libertar, fazer abertura de prisão aos presos. É o Espírito Santo que faz, não uma coerção política.
Não é aquela ideia liberal de que, ó, se todo mundo seguir a ideia liberal, ou seja, cada um por si, se todo mundo for egoísta o suficiente para ganhar o seu, todo mundo vai ganhar com isso. É uma forma bonitinha, né, de dar um upgrade assim no egoísmo. É egoísmo, chama isso aí. Mas o outro lado também não ganha não, irmão. Quando você quer fazer todo mundo partilhar os bens sem egoísmo, agora é imposto, ó, ninguém pode ter mais do que o outro. Tipo lá em Cuba, né? Eu lembro de um jogador de basquete que colocou uns telhados coloniais na casa dele, outro dia tiveram que tirar, porque era diferente de todo mundo. Ele não podia ter mais do que os outros, né? Essa coisa. Mas do outro lado também tem gente que fala, eu quero ser livre para ser melhor do que o outro. Eu quero ser livre para poder falar minhas frases nazistas sem ninguém me prender. Eu quero ser livre para ofender. Já viu, gente, o Brasil está numa disputa bizarra. As pessoas estão querendo liberdade de expressão para falar. Gente, eu estou no microfone da igreja, não posso falar essas coisas, mas assim, misericórdia. A luta por liberdade de expressão agora, eu quero minha liberdade de ser nazista. Eu quero minha liberdade de defender essa ideia fascista aqui, de tal, não sei o quê. E do outro lado, a incoerência é a mesma. Gente, eu acredito no Evangelho de Jesus. Eu acredito que o amor de Jesus faz pessoas como eu e você abrir mão de tudo e viver vidas sobrenaturais pelo reino. Vidas que realmente fazem isso que Jesus está falando. Que amam a Deus mais do que todas as coisas. Até porque essas outras coisas têm o seu amor redimido. A partir do momento que ele passa pelo prisma do diamante de Jesus, ele ilumina com amor todas as outras coisas. Até porque no Evangelho de hoje, no início, lá no ato penitencial, a gente leu: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, do teu entendimento. E o segundo mandamento, ele diz, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti. Mas para que você possa amar o teu próximo como a ti, você precisa amar a Deus acima de tudo, ao ponto de que o seu amor direto pelo outro pareça ódio. No nível aramaico aqui. Eu sei que isso para nós soa meio estranho, mas ó, quanto mais estranho soar, parece um pouquinho mais com Jesus. Não tem nada a ver com o que essa galera maluca está falando por aí, não. Eu estou falando que quanto mais radicalmente você amar Jesus, mais radicalmente você vai amar o próximo. Quanto mais teu amor pelo seu pai e sua mãe parecer um ódio se comparado ao amor por Jesus, mais dignamente o seu pai, sua mãe, seu irmão vai ser amado por você. Você perde para ganhar no reino de Deus, aí você morre para nascer uma nova criação. Está entendendo? No reino de Deus é assim. Coisa parece bem maluca, mas é aí que ele vai te levar. Tem gente falando por aí que cristianismo é amor ao próximo, e o amor ao próximo é a minha religião. Não, meu irmão, o amor ao próximo não é a nossa religião. Se você criar uma religião do amor ao próximo, logo logo ela vai morrer. Porque o motor que está gerindo ela dentro de você é você mesmo. É aquilo que você acha que o próximo deveria ter. É aquilo que você acha que o mundo deveria ser. Mas a partir do momento que você começa a amar Jesus desesperadamente, como Ele está te chamando, a partir do momento que você decide ser discípulo, o amor seu pelo próximo vai ser radical. Não vai ter nada maior do que o seu amor pelo próximo, porque é isso que Jesus nos instrui. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo de Jesus. Se ele virasse para mim, eu creio que ele não vai virar e falar isso, ó, a partir de hoje eu quero que você acabe o seu casamento e vai para tal lugar assim. Jesus, se eu souber que é dele mesmo que está falando, eu e a Pri vamos nos despedir com lágrimas nos olhos, mas muito amor no coração, dizer: amor, fique em paz, estou indo. Se Jesus virar para mim e falar: olha, tua sexualidade está errada, queria que você mudasse isso aí, mude. Se Jesus virar para você e falar: não gosto disso aqui, eu quero que você mude por ele. Se ele chegasse e falasse: você tinha
condições de abandonar? Você teria condições? No Evangelho apócrifo fala, a mulher que não se tornar como um homem não vai dar o reino dos céus. Tem uma viagem, assim, acho que é o Evangelho de Maria Madalena e tal. Mas se aquilo fosse palavra de Jesus mesmo, que loucura, as mulheres estariam preparadas para se tornar como um homem? Ou pior, você que é homem, né? Imagine se Jesus virasse para você, olha, se você não se tornar como uma mulher, você não vai herdar o reino dos céus. Você está preparado se fosse assim? Viu uma outra forma de vida? Pois é. Estou aqui para dizer que Jesus não está te pedindo maluquice nenhuma. Eu só estou falando a respeito da radicalidade desse amor. Ame ao nível de obedecer tudo que ele vai te falar. E antes que você invente alguma baboseira neopentecostal, o que ele vai te falar precisa estar em coerência com a palavra que ele já disse e que a igreja já viveu ao longo de 2000 anos. Fora isso, não inventa moda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe na prática dessa palavra, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.